Se eu puder começar esse vídeo com uma frase, eu diria: Ah, as voltas que o mundo dá. Vamos falar um pouquinho hoje sobre Flamengo 1, Fluminense 0. Ou melhor, Pedro 1, Fluminense 0. Nada melhor do que um dia após o outro, né? Mas antes eu peço que você, por favor, curta o canal, comente, compartilhe e se inscreva nessa jossa, cara. A gente tá em contagem regressiva para 200 inscritos. Tá faltando pouco. Tem 8 anos que tá faltando pouco. Mas vamos chegar logo nos 200, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre Flamengo, porque não é só de Pedro que vivem os flamenguistas hoje. Também tem um pouquinho sobre Saul Ninhas. Quem é o Saul que fechou com o Flamengo? Vamos falar sobre ele, tá bom? Mas vamos lá falar sobre Pedro e Felipe Luiz. Acho que é de conhecimento geral, todo mundo sabe o que aconteceu com o Pedro. Vou recapitular de maneira rápida aqui para vocês, já que a audiência é rotativa, tá? Então, o Pedro ele foi cortado pelo Felipe Luiz no jogo contra o São Paulo, tá? E o Felipe Luiz ele deu uma informação, né? Ele trouxe uma fala muito forte a falar do Pedro, que o comportamento do Pedro foi inaceitável e beirou ao ridículo, né? Que o Pedro estava sendo afastado pelo comportamento, que ele não estava levando a instituição a sério. Só que o Pedro também já estava um pouco puto, um pouco fulo das ideias com a diretoria do Flamengo, na figura do José Botto, né? Que colocou o Pedro à venda no Mundial, um pouco depois do Mundial, tá? Colocou o Pedro à venda, estipulou um preço de 15 milhões. Para os que irão dizer que é uma fake news, a gente tem informação do próprio Mauro César Pereira, né, mais conhecido como MCP, sobre o caso, e a diretoria do Flamengo até teve um problema porque o BAP deu uma travada, né, nessa ideia do Botto. O Pedro não gostou muito, acabou rechaçando esse comportamento, sobrou e respingou no elenco do Flamengo, respingou no Felipe Luiz, que não gostou nada desse comportamento e acabou externando ao longo do jogo contra o São Paulo. Ponto. Tá? O Pedro, depois de um tempinho, voltou ontem, né, no jogo contra o Fluminense, ele volta como reserva. Quem ia iniciar o jogo era o Plata meio que sente, e quem joga no lugar dele é o Wallace Ian. Eu não vou falar do jogo aqui, tá? Mas pra gente não deixar também nenhum comentário a respeito da partida, o Flamengo ele meio que jogou numa espécie de 4-3-3, porque ele tinha, né, o Wallace Ian como uma espécie de falso 9, de um lado o Everton Cebolinha, de outro lado o Luiz Araújo. O Arrascaeta ficou travado no meio, né, e ele ficou abastecido pelo Jorginho e pelo Alan. E aí você vê como o Flamengo ele decaiu quando ele perdeu o Gerson. Porque o Arrascaeta, né, na ideia do Felipe Luiz, a ideia de esquema, de método de jogo, vamos dizer assim, o sistema de jogo funciona como o Arrascaeta, ele não joga como 10 no Flamengo do Felipe Luiz. Ele é um meio atacante, né? Ele é aquele cara que joga atrás do camisa 9, mas que toma liberdade para ir à frente e pisar na área também. Então, o Arrasca, ele começou a ficar preso, porque ele não tinha o Gerson para fazer essa movimentação com ele. Ah, mas o Gerson não faz falta. Gente, o Gerson faz muita falta no elenco do Flamengo. Muita. Porque a característica do Gerson é tanto defensiva para ajudar a recompor, a marcar, quanto ofensiva para ajudar a atacar e pisar na área. Quando o Arrasca ele tá com a bola e ele avança para a área, o Gerson se mantém na segunda linha de meio de campo e ele dá um auxílio ali sem bola. E normalmente quando o Arrasca tá sem bola também, para ter uma ajuda no combate, o Gerson dava essa ajuda no combate. Quando o Flamengo está com a bola, ora era o Gerson que avançava e o Jorginho segurava na marcação ali atrás, ora o Jorginho avançava e o Gerson segurava na marcação ali atrás. Isso confundia muito o adversário sobre quem ia pisar na área, se era o Gerson ou se era o Jorginho. E o Arrascaeta tinha também potencialidade, tanto para chegar na área quanto para dividir a responsabilidade. O Arrasca não ficava com a responsa em cima das costas dele sozinho. E isso deixou de acontecer agora que o Gerson saiu, tá? Vamos lembrar um pouquinho disso na informação que vai vir mais para frente no vídeo, tá? O Flamengo não fez um bom jogo contra o Fluminense, tá? Foi muito travado, foi bem anulado. O Luiz Araújo foi bem anulado pelo Freitas. O Thiago Silva fez uma boa partida também. O meio do Fluminense conseguiu anular o Arrascaeta. O Arrascaeta mal tocou na bola.
não chutou a gol, não teve participação efusiva no meio-campo como ele costuma ter, tá? O Luiz Araújo foi anulado. O Luiz Araújo, para não dizer que não teve nenhuma ação com bola, ele teve um desarme. Ele teve um desarme e uma falta sofrida. Foi o que ele fez no jogo. Ele não teve nenhuma ação com bola, tá? O Flamengo nem no gol chutou no primeiro tempo, tá? Ele chuta 2 bolas para fora, não achou nada. Aí vem no segundo tempo e aos 26 minutos do segundo tempo entra o Pedro. E aí o Pedro muda toda a história do jogo. O Pedro ele já vinha meio quieto na dele, mas assim, participando do jogo no banco de reservas, ele estava junto do Wesley, por exemplo, ali, do outro pessoal que estava no banco junto a ele. Participava, conversava, ele não estava muito ligado com o Felipe Luiz, tá? O Felipe Luiz chamou ele, colocou no lugar do Arrascaeta, né? Mudou a característica do meio do Flamengo e a bola ficou ali no Pedro. O Flamengo chegava mais no ataque nas cabeçadas, tá? O Léo Ortiz ganhou acho que 3 lances aéreos, né? 2 até não foram no gol, foram para fora, mas era a jogada que o Flamengo estava conseguindo chegar. O Fluminense ele tentava no ataque, acho que com o Canóbio, com o EV, né? O EV até chutou uma no gol, mas estava impedido, não contou. O Canóbio tentando gerar pressão em cima do Rossi, não conseguiu muita coisa, acabou que foi um jogo muito morno. Quando o Pedro entra, mais ou menos aos 26, quando é aos 38 minutos, 39 minutos, o Pedro tem um lance que ele recebe, o Inácio vai fechar para cima dele a marcação, ele finta o Inácio, fica cara a cara com o Fábio fecha o ângulo e ele chuta e a bola é desviada para escanteio. No escanteio, tá? Um pouco depois, mais ou menos aos 43 minutos, tá? No escanteio tem uma bola cruzada, o Léo Ortiz dá o toque de cabeça, ele ganha a 4ª bola de cabeça, se eu não me engano, no jogo. Ela desvia, o Fábio não alcança e o Pedro se estica inteiro para fazer o gol. 1-0 Flamengo, gol do Pedro, e aí tem a comemoração do Pedro, né? Famoso, aquela camisa com os dizeres divinos. E com relação ao Pedro, ficou um clima de fala mais, professor. Fala mais. Você não quis falar? Agora mantém, agora fala. E assim, quanto ao Felipe Luiz, eu sou muito fã do trabalho dele, gosto do estilo de jogo do Flamengo, eu acho que é muito único o modo como o Flamengo transiciona seus jogadores. Mas não existe um modelo de jogo ideal que o Pedro fique fora, gente. Não existe, tá? O Pedro, com o gol que ele fez, ele tem 5 gols e 3 assistências na temporada, tá? Não são grandes números. Se eu não me engano, acho que o Pedro tem 17 jogos na temporada. O Pedro ficou lesionado. O Pedro volta, se eu não me engano, só próximo ali de abril, tá? Aí depois ele joga alguns jogos no campeonato. Tem o Mundial que ele não vai bem, acaba decaindo. Mas assim, o Pedro não tem tantos jogos. Tanto que, se eu não me engano, ele tem uma média, né, por partida de 0,47 participações em gol. É quase quase uma participação em gol a cada 2 jogos, tá? E óbvio, a gente sabe que o Pedro consegue entregar muito mais, números muito melhores do que esses. Porém, né, levamos em conta que o Pedro já teve um problema de LCA, né, de ligamento cruzado anterior em um dos joelhos, já teve LCA no outro, ele teve LCA nos 2 joelhos, ele acredito que está tendo uma recuperação um pouco mais difícil e também não teve num bom momento, ok, mas não existe para o Felipe um dizer que, mas a gente pode ter um atacante que não entregue, que entregue sem bola, que precise, porque a gente não vai usar o Pedro, porque o Pedro se acostuma ao método de jogo ou o Pedro não joga. Esse tipo de cenário, ele só faz mal ao Flamengo, ao Pedro e ao Felipe. E o Pedro sai muito grande por ter feito o gol, né? Já entra, ele joga 17 minutos, ele não estava em plenas condições, e no pouco de condição que ele tinha, ele simplesmente chegou e peitou o Felipe Luiz, né? Ele truncou o Felipe Luiz, falou, eu tô aqui pra fazer isso, tá bom, amigo? Eu não tô aqui pra correr atrás de meia, eu não tô aqui pra correr atrás de lateral, não tô aqui pra porra nenhuma, eu tô aqui pra fazer gol. É isso que eu sou pago pra fazer, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou performar, e aí você se vira pra montar o time. Se vai jogar pra mim, se não vai jogar pra mim, é outra história, é outra ideia. Quanto ao Felipe,
a gente já percebeu que o Flamengo, sem o Pedro, ele não tem tanto poder ofensivo, tá? Ele não tem tanto poder ofensivo. O Flamengo tem ótimos atacantes, tá? Tem o Michael, tem o Everton Cebolinha, tem o Luiz Araújo, tem o próprio Bruno Henrique, o Plata, mas nenhum deles performa perto do que o Pedro performa. Nenhum, tá? Não existe isso. O Pedro performando bem, estando bem, coloca todos os atacantes do Flamengo no chinelo. Os outros são coadjuvantes perto do protagonismo do Pedro. Cabe ao Pedro também manter um nível de excelência de apresentação também, que ele possa, né, bancar aquilo que ele está falando. Então, eu creio que o Felipe vai ter que encontrar uma nova configuração de jogo. Não dá para ele jogar num 4-3-3, tá? Pelo menos nos 3 jogos que eu vi. O Pedro não jogou contra o São Paulo, o Pedro não jogou, né, depois do São Paulo contra o Santos, e o Pedro veio jogar agora. Contra o São Paulo eu não vou nem elencar, tá? Porque o São Paulo não atacou, o São Paulo não gerou nada, foi para apanhar de pouco no Maracanã e apanhou de pouco porque o Rafael não deixou virar uma zona. Contra o Santos, todas as valências do Flamengo jogando no 4-3-3 foram anuladas. Todas! O Santos jogou muito bem para cima do Flamengo. Contra o Fluminense, todas as valências do Flamengo estavam sendo anuladas. Todas, tá? O gol do Pedro foi no lance fortuito de escanteio. Ponto. Não tenho o que falar, não tenho o que reclamar. Ou o Felipe... Peço até desculpa, gente. Ou o Felipe muda a configuração de jogo que ele tem para trabalhar em cima de um centroavante, ver o que dá para fazer, porque o Arrascaeta deixou de ser um meia atacante e virou só um meia depois da saída do Gerson, ou ele vai no mercado. E é justamente sobre essa informação de ir no mercado que a gente vai falar desse cara aqui, ó. Para quem não sabe, o Flamengo fechou a contratação hoje do Saúl Ñíguez, ex-Atlético de Madrid. Ele estava na Turquia e vem para o Flamengo num contrato de 3 anos e meio. Tá? Cara, o Fabrício Romano, ele foi o primeiro a soltar a notícia. Tá? Quando o Fabrício Romano costuma tuitar é porque tem um fundo de verdade por trás nisso. Se eu for falar somente da contratação, tá? Somente da contratação, é uma senhora contratação. É uma senhora contratação. O Saúl Ñíguez hoje ele é um jogador de 30 anos, é um cara mais experiente, já jogou em todas as funções do meio de campo, já foi primeiro volante, já foi segundo volante, já foi terceiro homem de meio de campo, já jogou de meia direita, já jogou de meia esquerda. Então assim, daquela região o cara entende. Daquela região o cara entende. O Saúl, ele já teve 19 participações com a camisa da Espanha, é um cara de seleção, já jogou Copa do Mundo. O Saúl Ñíguez, ele tem 8 títulos, ele fez carreira no Atlético de Madrid, tá? Junto com aquele pessoal, Koke, o Griezmann, então assim, já é um cara de idade, mas que conseguiu entregar muito também. Na época do Juan Fran, por exemplo, Miranda, né? Então o Saúl é dessa casta, é desta prateleira de jogador. O Saúl tem 60 gols e 33 assistências. Confesso que esse número me pegou. Eu, né, acompanhei muito do futebol espanhol. Eu imaginava e tinha a impressão de que o Saúl tinha mais participações em gols. Mas isso não significa que ele não seja um bom jogador, tá? O Saúl é um ótimo jogador. É muito bom jogador. Ah, mas se fosse bom, tava no Atlético, cara. Se o Casillas fosse bom, ele terminava a carreira no Real Madrid, entendeu? Se o Cristiano Ronaldo fosse bom, ao invés de estar na Juventus, ele estava no Real e por aí vai, tá? Se o Messi fosse bom, estava no Barça, independente das condições e conjecturas que o negócio apresenta para você, ok? Então, é um baita de um jogador, tá? Tem uma característica muito boa de recomposição, marca razoavelmente bem, ele marca bem até, ele é melhor marcador do que o Jorginho, por exemplo, ataca bem, tem muita qualidade de passe. Vou até deixar os números dele aqui nas últimas temporadas, né? Ele foi emprestado pelo Sevilha, então ele tem uma boa minutagem jogando pelo Sevilha. Você pode ver que tem temporada que ele joga na casa de 30 jogos, tem temporada que é 42 a 45. Acho que ele vai ter que se acostumar com a potencialidade do futebol aqui. O ritmo do futebol é outro, o calendário do futebol é outro. Talvez isso acabe pegando no Saúl num primeiro ano.
E aí a gente tem que ver e entender como que vai ser. Fernando, você acha que é a reposição ideal para o Gerson? Não acho. Eu acho ele um baita jogador, tá? É um baita de um jogador. Mas ele não chega perto da função que o Gerson fazia. Hoje o Saul, ele é mais um camisa 10, ele é mais um meia central. O Gerson, ele era um cara que fazia o box to box no meio de campo, aquele cara que volta Normalmente o box to box é aquela caixa, né? A gente tem a caixa do ataque, a caixa do meio e a caixa da defesa. Né? O Gerson, ele ia pro ataque, voltava pro meio, ia pro ataque, voltava pro meio, marcava, chegava, atacava, pisava na área. O Saul não tem essa condição, essa competência física. Ele tem muito talento, ele entrega muito e vai entregar muito pro Flamengo. Não tenho dúvidas disso, não tenho dúvidas. Mas a característica é outra. E eu tô muito curioso para ver o que o Felipe Luiz e como o Felipe Luiz vai reagir diante disso. Porque ele vai ter que mudar a característica de jogo. E o Flamengo vai ficar um time muito técnico, né? Se ele resolver trabalhar com Alan, com Jorginho, com Saul e Arrascaeta nesse meio campo. É um meio campo muito técnico. É nível Master League, tá? Só que quando o Flamengo pegar um time físico, aí é que eu vou querer ver o que vai acontecer. Por exemplo, o Botafogo, ele tem um time muito físico no meio de campo. Ele tem um meio muito físico. Tem o Gregory, né? Eu tinha falado do Gregory, mas tem o Danilo agora, tem o Marlon Freitas, tem o menino Newton, tem o Montoro, que é um motorzinho. Então é um time muito físico. Talvez o Flamengo sofra um pouco. O Palmeiras é outro time muito físico, com uma transição muito forte também. Quero ver esse Flamengo ser apertado fisicamente, ser marcado fisicamente por times com uma característica mais robusta. Tá? Diga aí pra mim o que você achou, me fala o que você acha de Pedro, se o Pedro tá com a razão, se o Pedro não tá com a razão, e principalmente da contratação do monstro Saul Nunes, tá bom? Quero ver os comentários de cada um de vocês, mas por favor, curta, comente, compartilhe e se inscreva nessa jossa, gente. Vocês não têm noção como eu tô ansioso pra chegar nos 200 inscritos, tá bom? Um abraço para cada um de vocês, vou deixar vocês por enquanto e eu me despeço. Fui!